Mesmo porque a ideia hoje é que a gente tem aí, entre aspas, né, uma revisão, né, vou começar a passar já uma aula voltada para a revisão. Então, acho que vai ser interessante para todos. Agora, como é obrigatório, teoricamente, a gente ter lá a aula, o acesso para outra aula, então a gente entra mesmo que a gente faça uma abordagem ainda em modelagem, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente vai ter que fazer sim, tá? Porque eu criei lá a aula e tal, então vai ter que ter o registro lá, então faz parte, Beleza. tá? Deixa eu só fechar aqui a janela aqui, que tá muito barulho, cara, peraí. Não sei aí na redondeza de vocês, mas aqui tá tudo normal, cara. Tô tirando as lojas, mas faz parte, né? Bom, agora deixa eu só abrir aqui a aula. São 2.3. Primeira revisão. Isso. Bom, então vamos lá. Estamos aí com 33 pessoas. Aqui, ó, no AVA, na seção 2, unidade 2, seção 2.3, que é a última antes da prova, né? Então a gente finaliza aí, teoricamente, o conteúdo, a abordagem dentro do que foi prescrito aí, né, para a gente ter no primeiro bimestre. E aí as outras duas unidades ficam para para o próximo bimestre, aí após a prova. Mas vamos lá, agora vamos falar aqui. Eu coloquei aqui ó, um conteúdo para a primeira revisão, que é hoje, né? Acho que eu não pus uma atividade, não. Então, por que primeira revisão, né? Vamos partir do princípio que as datas permaneçam. Não vou entrar no mérito para a gente discutir isso, eu só vou comentar aqui até então oficialmente o que eu tenho, mesmo que nós já saibamos que possa, estou falando de calendário, de data, estender a nossa volta, né, presencial, sei lá, de repente para outra semana. Mas, né, como eu disse, até então está programado as provas para o dia 13, oficialmente até o dia 17. Isso é o que está programado. Então, hoje, entre aspas, né, partindo desse princípio, seria a nossa aula antes da prova. Então, eu vou fazer uma primeira revisão. Caso a prova seja remarcada para o dia 21 ou 28, né, aí eu venho com uma outra revisão, um outro conteúdo aí para a gente trabalhar. Então, vamos deixar alinhado dessa forma. O mesmo acontece para o projeto integrado. Então, aquela parte que eu vou comentar com vocês há uns 15 minutos antes de a gente terminar a aula, aí o pessoal do sistema fica liberado, aí eu peço a gentileza de vocês aguardarem 15 minutos para eu comentar sobre as datas, enfim. Mas a princípio é isso. Então, hoje nós temos essa primeira revisão aí, que tem, eu coloquei 3 materiais, né? A princípio, não é o material 100% da revisão, né? A gente sabe que tem um livro didático aí que tem muito mais conteúdo, até vou abri-lo aqui, o livro também, para que a gente possa acompanhar em paralelo, né, dentro do material, que eu vou comentar aqui. Acho que eu entrei na errada aqui, peraí. Esse material que eu postei junto com o que tem no nosso livro didático. Então, vamos fazer um acompanhamento para que vocês tenham essa orientação.
E no final da aula, eu vou sinalizar aí para vocês, né, de uma forma bem interessante aí, quais são os pontos de tudo que a gente vai falar aqui hoje que eu considero importante para vocês anotarem, né, como questão aí possível, né, que vai cair na prova, tá? Então, além de eu fazer uma revisão aqui, a gente ainda faz, eu dou uma sinalizada nos conteúdos importantes para a nossa prova, tá? Então, por isso que eu preciso acompanhar esse cara aqui, ó, tá? Unidade 1 e unidade 2. Então, a gente vai ver, depois do material que eu já postei para vocês no AVA, eu vou entrar aqui e ver um resumo, então, de forma rápida, tá? Assim, não vou ficar lendo, enfim, e a ideia é que a gente tenha um pouco mais de agilidade nesse primeiro momento. Vou abrir um espaço para a gente discutir, anotem aí as possíveis dúvidas de vocês nesse conteúdo, tá? Então, vamos iniciar então aqui, ó, pelos slides que eu havia postado para vocês, que eu postei para vocês para a aula de hoje. Aqui, deixa eu ver, encontro... Não... Eu não sou desorganizado, mas aqui é a questão... Ah, tá aqui, ó. É outra aqui, que é... É desorganizado, não tem outra palavra, entendi. Então, eu tô indo devagar, né, porque eu sei que tem mais gente, provavelmente, que deve estar ou com problema, enfim, tentando acessar, para que todos acompanhem. De qualquer forma, o vídeo vai estar disponível aí para vocês. Eu vou tentar, eu não vi ainda, hoje eu não tive tempo, para tentar postar ele no YouTube. E aí eu ponho o link no AVA também como YouTube, além de ficar ali no Microsoft Teams, que precisa entrar com e-mail, né? Então já no YouTube ficaria mais interessante. Então é isso aí. Vamos lá. Estou só acompanhando aqui, porque a Vera às vezes posta alguma coisa aqui. Não é a Vera. Não. O que nós vimos no nosso primeiro momento, encontro presencial, né? Que eu sei que nem todos estavam presentes e por aí vai, mas esse, como eu volto a falar, é o momento para a gente levantar a mão aí, né? E sinalizar alguma questão. Então, primeiro, nós precisamos entender, né, para que serve, né, a modelagem de dados ou modelo de dados. Além disso, como ela é feita, né? Como que ela é utilizada nos meios aí empresariais, eu diria, né? Para fazer um empreendimento, enfim. Olha só, primeiro, modelo de dados é uma imagem gráfica, ponto final. Então, por que gráfica? Porque eu estou retirando de um levantamento de informações, requisitos, ou de um relatório, de uma conversa com o cliente que solicitou alguma coisa nessa linha e tal, e partindo para representar isso de uma maneira gráfica, que ela é utilizada como a gente chama de notação, né? Tem alguns tipos de notação, que provavelmente a gente deve ver isso aí ainda hoje, e eu represento isso de uma forma gráfica, escolhendo um tipo de notação, eu diria que é uma espécie de modelo mundial, ponto final. Então, eu vou representar isso que onde quer que seja visualizado, onde eu vá trabalhar, essa representação ela é padronizada, né? Ela existe aí essa anotação, esse método, né? Vamos falar assim, para a gente entender isso a nível mundial. Então, aí a gente tem essa definição e que também serve para que, além de eu vou falar aqui, ó, já está na próxima aqui, ó. Né?
para que eu possa documentar, né, ó, fazer a parte de documento, já pensando no desenvolvimento de um projeto. Eu falo projeto porque vai abordar o banco de dados, pode ser um site, etc., mas tem que ter o banco aí, né, de qualquer forma. Então, um projeto no sentido amplo, não só um projeto só de banco de dados, né? Então, nesse projeto, eu preciso ter a parte documental. Né? Então, e também, durante esse processo de desenvolvimento, que eu representei o ambiente observado, que é, como eu falei, um levantamento de requisito, uma conversa com o proprietário, com o cliente, ou um relatório, enfim. A partir daí eu começo a tratar essa modelagem com esse intuito, e também começar a observar que existem processos de relacionamento, aí a gente já chama de objetos, né? Que a gente vai identificando nesse processo. Então, esse é um princípio fundamental, básico, entender para que modelar, né? Ou então, qual é o objetivo da modelagem de dados. A modelagem ela é fundamental para a gente partir do princípio do que está na nossa proximidade, observando que seja um projeto, né? Alguém que, enfim, e que precisa ser tratado para chegar, enfim, de fato, instalado num computador, né? Que seja criado, a questão, a gente chama de modelo físico, né? Ele seja criado, desenvolvido, quer seja por linguagem de programação, no caso a SQL, não deixa de ser uma linguagem de programação, mas quer seja somente pela representação do modelo lógico, que a gente também tem como fazer isso daí, ele gera automático lá a linguagem SQL para a gente. Então, esse ponto é para a gente poder entender por que existe todas essas etapas, né? Esse processo aí, passo a passo, para chegar, de fato, a um momento onde as coisas passam do papel, que seja, vamos falar assim, para a implementação física, né? Dentro de um banco de dados. Então, é por isso que existe aí todo esse passo a passo que a gente vai ver hoje aí. Bom, para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que agora, após eu ter, né, já recebido as informações do problema ou do projeto, eu começo a desenvolver aquela questão simbólica, chamando isso de modelo entidade relacionamento, ou MER, né, abreviando aí pelas iniciais, que é um modelo onde a gente vai começar a identificar as possíveis entidades, os relacionamentos, os atributos, né? Coletando essas informações e representando, já pensando no MER, né? No modelo, entidade e relacionamento. Eu também chamo de modelo conceitual, tá? A gente vai ver isso no livro, que ele trata esse primeiro transporte para modelagem de modelo conceitual. Tá? Então, eu estou tirando ali, eu estou observando e vou tratar isso como um conceito, né? Para depois eu começar a detalhar aquele conceito inicial. Então, aqui a gente tem modelo, entidade e relacionamento. As entidades aí são, ou é um objeto que existe, é distinguível de outros objetos. Né? Aí, um conjunto de coisas que tem aí características próprias. E também tabelas, né, tá entre aspas aí, definindo aí, ou definidas em um banco de dados que são as entidades desse modelo. Então, não tem como a gente deixar de pensar na parte física. Pô, lá a gente chama de tabelas e tudo mais, eu vou falar mais sobre isso. Então, aqui não, aqui é o conceito, é o MER, né? Entidade e relacionamento. Então, ainda não chamo de tabela. Só isso, é só a nomenclatura que muda, mas é importante a gente saber disso. Então, qual a melhor, né, maneira de a gente começar a entender? É a prática, né? Então, um banco de dados aí de uma empresa,
entre aspas, né, qualquer aí, as entidades são funcionários, clientes, departamentos, produtos, fornecedores, o que mais nós temos aí? Fornecedores, produtos, sendo que a gente percebe que são as tabelas. O que é o cadastro, né, no sistema de uma empresa? Eu cadastro fornecedores, eu cadastro clientes, funcionários, os departamentos e por aí vai. Então, é aonde a gente identifica aí que agora ainda elas são entidades, né? Então, eu começo a identificar num projeto essas entidades para poder fazer aí a representação. Observem que, importante, pô, eu não consegui entender, mas entenda o seguinte, a entidade são os objetos. Objetos não é a questão de tato físico, né, que a gente fala, mas é porque isso na linguagem, né, de programação a gente trata assim, né? Então, os objetos aí têm as mesmas características. Que objeto eu estou observando? Sei lá, departamentos. Né? Então, departamento tem fiscal, comercial, jurídico, financeiro, RH. Se a gente observar assim, fisicamente eles estão lá, existem, né? Mas aqui a gente começa a tratá-los como objetos. Né? E a mesma coisa cliente. A gente vê os clientes circulando, né? Observando, só que aqui a gente trata eles como objetos, porque eles têm características comuns. Clientes têm características comuns. Não necessariamente a questão que a gente está vendo fisicamente, mas sim quando eu penso já em modelagem. Quais são as características comuns para clientes? Eles têm CPF, RG e por aí vai. Data de nascimento, endereço, telefone. É lógico que funcionários também, só que, né, são características, só que o funcionário ele tem algo a mais, ele está atrelado a um departamento. Né? Ele não pode comprar produtos da mesma maneira que clientes, porque ele pode ser que tenha desconto, então ele tem que ter um tratamento diferenciado. Então não é a mesma característica, apesar de a gente pensar assim, ele tem os mesmos campos, né, os mesmos atributos, nome, CPF, RG, endereço, né? Mas ele tem algumas coisas específicas, porque, como eu disse, ele está atrelado ao departamento, salário. O cliente pode ser, o cliente também, você pode cadastrar um salário, mas precisamos aí saber que tem algumas diferenças básicas aí que dão as características comuns, né, para esses mesmos objetos. Então, aí sim são as entidades, para mais para frente elas tornarem-se tabelas, né? Então, esse processo de identificação de entidade, a gente também vai ver um pouquinho hoje aí qual é o método, né? Se eu não me engano, a gente falou na aula passada. Bottom-up e bottom-up, não, tem três, e middle, né? Nós também vimos três, nós vamos retomar um pouquinho isso daí. Mas aí, qual é a simbologia, então, voltando para cá, para o MER, né? Para o modelo conceitual. Bom, então, tudo que for entidade, né, que eu identifiquei que é um objeto que tem as mesmas características, eu vou colocar em retângulo, aí a simbologia, sempre colocando no plural. Porque eu não posso entender, né, que eu vou ter uma tabela com um cadastro só, um registro só. Eu tenho um departamento único na minha empresa, né? Então vou ter departamentos, vou ter clientes. Isso é fundamental, né? Importante para o modelo conceitual. E atributos, que são assim as características. Qual é a característica dessa entidade, né? Então, por exemplo, a característica para a entidade, deixa eu ver aqui, departamentos, vai ser nome, eu tenho o nome do departamento, jurídico e tudo mais, e função. São atributos da entidade departamentos. Ainda assim, cada atributo de uma entidade é associado a um domínio de valores, ou seja, ele pode ser um conjunto de números, números decimais, números inteiros,
caracteres, valores lógicos, né? E também qualquer tipo de valor, por exemplo, masculino, feminino, né? E então tem ainda as suas características, esses atributos, dentro do próprio atributo, né? Bom, aí exemplificando uma simbologia MER, no modelo conceitual, foi identificado que departamentos têm aí nome e função. Percebam que não tem seta, é do jeito que vocês estão vendo aí, ó, é uma linha e pode-se, a princípio, sim, utilizar cedilha, acento, enfim, você pode realmente aí colocar como você observou. Então, percebam que é o primeiro passo, né, de eu começar, entre aspas, né, a pensar no modelo físico. Então, para isso, eu tenho que seguir essa etapa aqui. Eu estou tirando aquilo ali do papel, interpretando, identificando quais são as entidades e os atributos. E depois aí o próximo passo é caracterizar esses atributos. Qual é caractere, qual é numérico, né? Olha só. Só que, né, ainda assim, no modelo conceitual, a gente viu que tem aí alguns atributos que são simples, compostos, né, multivalorado e determinante. Para quê? Porque nesse primeiro momento, né, eu vou caracterizá-los, né, os atributos, dessa maneira aqui, ó. Mas eu sei que lá na frente, no projeto lógico, no modelo lógico, eu já observo o que foi feito no conceitual e já faço a migração para esse modelo lógico no sentido de começar a caracterizar o modelo lógico por uma linguagem, para entender que daí para frente é só fazer instalação e fazer alguns testes. Então, é por isso que tem essa diferença, que o determinante é o campo-chave, né, da tabela. Mas aqui ele tem esse nome, né, no conceitual. O atributo simples, como o nome sugere, é quando você não tem nada de especial, específico no atributo. Então, empresas, a entidade empresas, nome é nome da empresa, né? Então, ele é simples, ele não tem outra característica. Já o composto, como o nome sugere, ele tem uma composição, o atributo endereço, por outros né, vamos falar assim, atributos. Então, o endereço ele é composto por rua, por número, por CEP, por bairro. Aqui no modelo conceitual. No lógico, isso vai ser um pouquinho diferente, cada um vai ser um. Mas por que então que eu preciso fazer assim? Né? Não sei. Não é isso. Então, por que a gente tem que fazer assim? É porque é a primeira parte, então, da abstração das informações. Então, esse processo aqui vai caracterizar, né, em algum momento, que eu posso criar ou distribuir esses subatributos em outra tabela, que é o caso de endereço, por exemplo, né? Então, uma tabela ela pode não necessariamente pertencer, um atributo, né, pertencer a essa tabela. Ela pode ter uma tabela específica, que é o caso de endereço. Então, mas só que aqui é para a gente entender que ele é composto, tá? Já o multivalorado, aí é quando você tem a possibilidade, é utilizado o asterisco aqui, ó, a possibilidade de você ter mais de um, no caso aqui, atributo. Então, eu posso ter mais de um telefone, que é o residencial, celular, comercial. Então, eu represento dessa forma. Então, lá para frente, depois eu trato isso, né? Se eu vou ter mais de um campo, enfim. E o determinante. Não é detergente, eu já falei isso para vocês, né? O determinante, para que vocês não esqueçam isso, ele é sublinhado para ser identificado em empresas, nessa entidade, que é o atributo que vai determinar qual é o campo-chave, né, para essa tabela, onde ele vai ser indexado, organizado, poder fazer um relacionamento com outra tabela. Então, eu estou determinando que, nesse caso, é o CNPJ, o principal campo, o principal atributo dessa tabela, dessa entidade.
Bom, e aí, só que você já deve estar... Professor, você pode voltar no simples, rapidinho? Senhor. Pois não. Quer falar alguma coisa aí sobre esse? Você tá batendo foto aí? Não, só tava vendo, só, tipo, pra seguir as regrinhas de exemplo. Pode voltar lá. Obrigado. De nada. Tá, então aqui o exercício, né? Na verdade, um exemplo aqui, onde o enunciado nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Então, volto a falar. A principal dificuldade nossa, eu me incluo nisso também, acho que é natural, é fazer essa interpretação ó, do que tem aqui escrito e realmente começar a modelar, que é a proposta aqui dessa atividade. Ó. Represente a entidade, ou as entidades, no caso, não sei, e os atributos. Pode falar. Volta uma slide, por favor. Essa aqui? Na determinante, o RG ele entra como uma determinante também? Por ser único? Ó, boa tua pergunta, tá? Eu não quis entrar no mérito aqui, porque nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre o campo-chave, tá? Mas, de qualquer forma, a tua pergunta é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, né? O RG, ele é um número exclusivo, né? Vamos falar assim, ele é único, não é para a empresa. Então, de quem que é RG? RG é de cliente, de funcionário, né? Empresa não tem RG. Vamos entender assim. Então, aqui você não tem como colocar o RG. Mas, se for uma tabela de cliente, por exemplo, ou uma entidade de clientes, você até pode usar o RG, sim. Tá? Mas mais para frente a gente vai ver aí alguns detalhes sobre esse assunto aí. Beleza? Obrigado. Nada. Bom, aí o enunciado é que é a problemática aí, como eu disse, porque é uma questão de ter calma aí e rever, reler, né? Mesmo que seja um enunciado como esse aí, a princípio ele é um pouco curto, né? Mas é bem objetivo. Ele coloca aqui uma empresa, né? Aí está dizendo o seguinte, uma empresa, não são várias. Então eu não preciso ter entendimento que eu tenho o quê? Uma entidade chamada empresas. Não precisa. Né? É mesmo porque eu estou falando de uma empresa, ela precisa ou necessita armazenar os dados dos seus funcionários. Esses dados dos funcionários são número da carteira profissional, nome do funcionário, endereço com rua, CEP e bairro e os telefones. E também o cargo dele. Olha só, ele já deu a característica, né? Então é difícil para a gente, porque você fala assim, não pode ser só isso. Mas no sentido de que só uma tabela, só uma entidade que chama funcionário, sim, é uma atividade, é um exercício. Não vai abranger tudo que tem dentro de uma empresa assim de cara, enfim. E quais são os dados? Aqui, ó, número da carteira, nome, endereço, rua e tal. Então, como é que eu faço aqui para achar as entidades, né? Então, aqui, ó, a entidade em um retângulo, no plural. As linhas não são setas, sinalizando quais são os atributos que estão escritos aqui, ó, no exercício. Por exemplo, telefone, né? A gente sabe que sempre vai ser multivalorado. Endereço, ele é composto. Cargo, é um simples, né? É um atributo simples. Nome, é um atributo simples. Não tem nenhuma característica especial para esses dois atributos. E a carteira, eu vou escolher, como é um número de carteira profissional e que cada um tem o seu número, né? Não tem um número repetido, eu posso identificar que esse é o determinante, aqui no modelo conceitual. Tá? Então, é essa representação. Então, é isso que a modelagem propõe, é pegar esse cara aqui, ó,
né, que alguém pediu para você, preciso que você faça um banco de dados. Aí você fala, tá, eu vou fazer primeiro o modelo conceitual. Me dá a informação que você tem da empresa, ou que seja um texto, um relatório. Aí você vai identificando as entidades, né? Aí você fala, pô, mas eu não consegui achar quais são os atributos de funcionários. Mas se você achou que tem funcionários, então são as informações básicas para qualquer funcionário, né? Nome, CPF, RG, por aí vai. Cargo, né? Salário. Então você vai representando no MER esse modelo conceitual. Então essa aqui foi a nossa primeira apresentação, né? Nossa primeira aula. Lá no dia 17, foi dia 17. Dando essa introdução e trazendo um exemplo, entre aspas, simples, né, de modelo conceitual. Bom, aí vamos para o next, né, para o próximo, que eu postei aí para vocês, na sequência. Uma vez que, entre aspas, eu já saiba, né, identificar as entidades, os seus atributos, a gente fez uma atividade aí, algumas atividades até em sala de aula, no papel mesmo, né? Eu preciso entender que se eu tiver mais de uma entidade, elas podem ter relacionamento, né? Desde que a gente identifique esse relacionamento. Então, o relacionamento, na simbologia do MER, do modelo conceitual, ele é utilizado aqui com um... Eu sou ótimo para gravar o nome desses negócios aqui. É um... Oh, meu Deus. Fugiu o nome aqui da simbologia aqui. Losango. Losango. Tá escrito aqui, né, pô? Losango. Aqui era o nome de um banco, né? Banco Losango, hein? Então não dá para esquecer. Então, Losango, muito obrigado aí. Porque eu não tô nem lendo aqui, porque senão vai ficar uma coisa meio Jornal Nacional, né? Que a gente não sabia, mas ele lê. Então, o losango aqui representa o relacionamento. Então, nós já vimos que para representar os atributos é daquela maneira e para representar as entidades. E agora tem a representação do relacionamento, né? E lembrando que o relacionamento ele precisa ter dentro do losango um verbo no presente. Então, aqui não poderia ser pertenceu, pertencido, pertencerá, né? Pertence, porque a gente vai tratar esse modelo conceitual aplicando como está acontecendo no momento ali. Então, é como se estivesse acontecendo naquele momento, né? Na hora ali. Então, tem que ser o verbo no presente. Então, pertence naquele momento, presente. A gente vai ver isso em alguns exemplos aqui, ó. E ainda, né, para relacionamento, eu identificando o verbo, o próximo passo é eu identificar a cardinalidade. Não está escrito aqui, tá? Mas é cardinalidade, que é quantas vezes uma entidade se relaciona com a outra por meio do verbo. Que aí tem 3 tipos de relacionamento, de cardinalidade. Um para um para vários e vários para vários. Olha só. Um para um. Eu vou direto para o exemplo, tá? Aqui, a simbologia aqui ela fica um pouco confusa, mas eu gosto de vir para cá. Uma empresa dividida em seções, né? Então, ela tem lá a seção jurídico, os departamentos. São seções, financeiro, comercial, onde cada seção possui um único gerente. Então, tem o gerente comercial, gerente financeiro, gerente administrativo. E um funcionário gerente só pode chefiar uma única seção. E esse cara só pode chefiar essa seção. Então, né? Eu não posso ter aí. Isso é na escrita, tá, gente? Não vamos ainda discutir
que existe sim uma pessoa que ele gerencia o financeiro e o administrativo, eu já vi, né? Mas no papel, né, a gente está entendendo que eu fui na empresa e tudo, a empresa falou, ó, aqui funciona assim, a prática é assim, no presente você vai ver isso daqui, se você vir aqui na empresa, você vai ver que cada gerente só pode chefiar uma seção. Então, a gente vai tratar isso dessa maneira, tá? Então, vem aí, ó, as entidades no retângulo, o verbo chefia, representado pelo losango, que é o relacionamento que foi identificado, que na verdade já está escrito aqui, né? E a representação de cardinalidade, quantas vezes cada entidade se relaciona com a outra. Então, um gerente só pode chefiar uma seção, e uma seção só pode ser chefiada por um gerente. Então, é isso que a gente identifica. Então, eu penso na observação do ambiente, no momento presente, e represento isso na questão simbólica, na apresentação simbólica, ou seja, por isso que tem o verbo, faz muita diferença o verbo. Então, esse é um processo de identificar o verbo, de pôr a cardinalidade fundamental para as próximas etapas, no modelo lógico para o físico. Né? Vocês vão perceber que aqui é fundamental. Né? Não adianta eu ir direto para criar tabela, etc. Até pode, mas você vai ter que entender que tem esse processo, né, do verbo. Tanto que o DB Designer, eu falei que hoje nós teríamos um pouquinho de aula prática, né? Vamos tentar aí ver. O DB Designer, ele traz essa questão aí de você criar os relacionamentos e inserir o verbo, né? Então, não vai ser usado no lógico, ou no físico, tá? Mas ele deixa você trabalhar isso, por mais que ele não utilize no SQL lá na frente. Bom, próximo é um para vários. Aí, adotando aí essa representação escrita, que uma empresa dividida em seções, um funcionário só pode ser alocado em uma única seção. Já está escrito aqui, se a gente tampar aqui, né, o diagrama, vamos chamar assim, o modelo conceitual, você já começa a visualizar isso na representação simbólica. E, porém, uma seção pode trabalhar vários funcionários. Então, como é que represento isso? Como é que eu ponho na modelagem, né? Assim, ó, então as entidades são quem tem características próprias aqui, as seções e funcionários. O verbo trabalha, né? E se eu não soubesse aqui, né, já está escrito, mas a cardinalidade, né, eu não posso simplesmente colocar da minha própria vontade, tá? A gente tem que saber, sim, qual é a cardinalidade correta, porque isso vai fazer diferença no momento de instalar o banco de dados. Nesse caso aqui, então, em uma seção, trabalha vários funcionários. Volto a falar. Fui lá na fábrica ou na empresa, aí observei que tem uma seção, tem vários funcionários e um gerente. Aí, ok. E esse funcionário, ele só pode trabalhar naquela seção. Né? Observando aqui a volta, né? Um funcionário só trabalha em uma única seção. E ainda, aí a última, né? Vários para vários. Bom, questão de notação de método. Aqui é utilizado M de Maria, né? De mar. Mas pode ser N de navio, não tem problema. Repetir o N aqui. É só uma questão de representação. Aqui é um exemplo onde um aluno pode cursar mais de uma disciplina de um curso. E uma disciplina pode ser cursada por mais de um aluno. Então, é N para N, né? De navio. E aí, aqui deveria ser cursar, né? Cursa, né? Mas, enfim. Então, um aluno cursa N disciplinas. E uma disciplina pode ser cursada por mais de um aluno. Que é o que a gente, na prática, se eu for ver, vai acontecer isso, né? No momento presencial. Né? Se eu chegar ali e vejo um aluno cursando uma disciplina, amanhã ele está cursando outra disciplina, outro dia ele está cursando outra disciplina. Né? E essa disciplina a gente vê que tem vários alunos. Então percebe essa relação aqui no modelo conceitual com a realidade, o ambiente observado? Isso é fundamental, que a gente está transportando, abstraindo
esse modelo, né, que existe, e simbolizando ele aqui na modelagem. Esse é o propósito, né? Bom, não vou falar aqui sobre os demais que tem aqui nos slides, até por conta de que esse que eu comentei até agora é o suficiente para a gente ir adiante, e na sequência, aqui, depois que eu fiz todo aquele projeto do MER, que é o conceitual, aí sim, eu vou utilizar, por exemplo, a ferramenta DB Designer e criar um projeto lógico, aí é já um modelo lógico, onde eu tenho aqui tabelas, né, os campos, os relacionamentos com a cardinalidade. Daqui é só utilizar alguns recursos e ele já gera toda a programação automaticamente em SQL. Então, cada tabelinha dessa tem lá o create table funcionários, aí vem os campos e qual é o campo-chave. Create table cônjuge com os campos e com o campo-chave. Então, vem toda a programação SQL. Aí, o que eu faço? Eu só exportar ela para ou copiar na área de query do MySQL, por exemplo, e mandar executar. Ele vai fazer automaticamente, o banco já vai estar fisicamente instalado. Tá? Então, essa evolução que eu comentei com vocês de um modelo conceitual para o modelo lógico e para o modelo físico, ou que seja projeto, tem essa necessidade de aí se pensando e evoluindo, organizando, de certa forma, todo esse montante de informação aí, né? Então, essa aí é a representação. E aqui, outra atividade onde uma empresa bancária tem cadastro com os dados dos seus clientes. Quais são os dados? Que aí eu entendo que são os atributos: identidade, nome, endereço e telefone. Lógico que existem mais, a gente sabe, mas aqui é o exercício. E também de suas contas. Contas de quem? Do banco, né? Contando aí com o atributo número da conta e saldo. O banco também tem um cadastro de agências. Então, como que eu posso representar as entidades e atributos, né? Observando aí. Então, aí está a representação das 3 entidades, agência, conta e cliente, que nós fizemos em sala de aula também, representando os atributos, identificando no sublinhado qual é o chave, né, o multivalorado que foi determinado aí não pelo texto aqui, aqui não traz, né, eu que vou sinalizar qual é o multivalorado e o composto, caso tenha, né, o restante simples, né. Então, número da conta e saldo, agência aqui, ó, código e nome. Então, código a gente sabe que são os números, né? Então, cada agência vai ter um número que não pode ser repetido. Nenhuma outra agência vai ter o mesmo número dentro desse banco. Assim como nenhum cliente vai ter o RG, como alguém perguntou, diferente, né? Igual, sempre vai ser diferente. E também o número da conta, né? O cliente nunca vai ter ou possuir uma conta que seja igual a de um outro cliente nesse mesmo banco. Essa é a representação. Então, foi identificado o verbo possui. Então, se eu fui lá, aí a gente discutiu isso em sala de aula, eu lembro, que, mas o cliente pode ter uma conta só, né? Não, pode ter mais de um. Então, houve uma discussão, porque antigamente, né, ainda podia se abrir aí, eu não sei se ainda pode, conta conjunta. Então, você tem 2 pessoas, mais de uma, portanto é N. N não significa 2 no máximo, não, é mais de um. E aí eles têm aí uma conta, né? Então, enfim, e aí a gente discutiu. Mas para essa atividade, essa é a resolução. Então, entendendo que um cliente pode ter mais de uma conta e uma conta possui mais de um cliente. Agência, uma agência gerencia várias contas e uma conta é gerenciada apenas por uma agência. Então, lá, se eu for na agência, entrar no banco, lá de qualquer agência, de qualquer banco, eu vou ver lá, o gerente fala,
Na agência ele tem o cadastro da agência, mas lá dentro, fisicamente, a agência ela tem vários números de contas, que pertencem só àquela agência. Mesma coisa aqui, ó. Né? A gente vê que as contas ali, elas têm essa relação, essa cardinalidade. E aí tem alguns exemplos, que eu não vou entrar muito aqui, porque né, João trabalha na IBM. Aí como que eu represento isso simbolicamente? João é um empregado, né? Identifico que ele é empregado e ele trabalha em uma empresa. Né? Então, empregados trabalham em várias empresas. E várias empresas podem trabalhar vários empregados. Mas é um modo genérico aqui, né? Então, tem outros exemplos aqui também, ó. Que é antigo, inclusive, né? Até pelo prefeito aqui da época. Mas João namora Maria, né? Então, isso aqui não dá para comentar, já falei também isso aqui. Aqui é mais interessante. Faculdade, aí, professores lecionam várias disciplinas e uma disciplina lecionada por apenas um professor. E por aí vai. Aqui para vocês se exercitarem um pouco. E, deixa eu 2, né? Por fim, esse é mais curtinho. Não postei não, né? Não, esse daqui eu não vou colocar não. Outra coisa que é um pouco mais complexo e nem tem no nosso conteúdo. Deixa eu ver qual foi o outro aqui. Eu coloquei sim o terceiro. Mas não é necessário não. Esse daqui eu não vou entrar. Eu não passei em sala de aula esse cara aqui. Eu acho que eu pus por engano. Tá, aqui ele traz ainda, né? Tem alguns tipos de relacionamento, que é no modelo conceitual. Ternário, mas eu não vou entrar no mérito, tá, gente? Desculpa, aí desconsidera autorrelacionamento, entidade dependente. Não se preocupem com esse material não, tá? Depois eu vou tirá-lo de lá, inclusive. Bom, deixa eu ver aqui que tá pitando aqui. O que tava... Acho que é a gravação, hein? A rede está causando má qualidade. Bom, então era isso daqui que eu queria trazer como conteúdo que nós vimos em sala de aula, né? Que eu trouxe além do que tem aqui no nosso livro. Se você pegar aí como apanhado, resumo, né, geral, isso que eu mostrei para vocês é um pouco mais voltado para a questão prática, tá? Bom, aí aqui na primeira sessão, ele traz uma introdução ao tipo de sistema, né, que é necessário para banco. Então, é o sistema gerenciador de banco de dados. Então, o que é esse cara? Então, esse cara, ele tem uma importância onde ele vai armazenar, né, ele pode tratar alguns dados, enfim, tem a questão de segurança. Tem uma representação aqui, ó, onde nós temos um banco de dados, pensando que o banco de dados, ele tem lá, imagina, numa empresa, vamos ser mais simples, né, no exemplo, uma empresa, sei lá, pequena, né, uma hamburgueria. Ele tem lá, dentro daquela, só tem uma, não tem filial, não tem nada. Então tem aquela loja. Então ele tem lá o seu banco de dados, né, os clientes, fornecedores, funcionários, produtos, o seu banco de dados daquela empresa. Para que eu tenha informações extraídas desse banco, eu preciso de aplicações, né? Eu preciso de alguma coisa, sistematicamente falando, para eu poder trabalhar esse vínculo, porque não adianta eu ter só os registros, né? Tenho lá 25 clientes cadastrados, 32 produtos, né? 5 fornecedores, e aí? Está lá cadastrado no banco, mas eu preciso o quê? De várias aplicações, ou às vezes uma, depende, para tratar esses dados. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, olha aqui, ó, deixa eu diminuir aqui. Ele é o cara que, além de ser, entre aspas, né, o próprio banco,
ele também possibilita, né, que você tenha um tratamento aí com aplicações. Então, como é que é isso, né? Vamos lá, agora deixa eu aumentar de novo. Além daqui algumas definições e tudo mais, né? Mas olha só, essa parte aqui que é importante, ó. São funções que o banco de dados... Então, mas e para esse banco de dados existir, esse software, vamos falar assim, o que ele precisa ter? Então, foi definido, né, um conjunto de requisitos mínimos, né, que a gente chama de, vou falar do jeito que está escrito aqui, tá? A CID, que é Atomic, Consistency, Isolation, Durability, ou seja, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Lembro que a gente comentou um pouco sobre isso, sim, né? Voltando nesse assunto, porque são os mínimos de fatores que uma empresa deve escolher num sistema gerenciador de banco de dados para garantir toda a questão aí, como eu falei, daquele hamburgueria, que ele não perca os dados, os processamentos, né? Porque tem salário ali, tem atualizações que são constantes. Como é que eu posso garantir que esse sistema gerenciador de banco de dados que eu coloquei, que eu escolhi, ele não, né, não vai dar nenhum tipo de problema, enfim. Observando aqui esses 4 pontos, né? Que são aí fundamentais nesse processo de transações e execuções do banco de dados. Então, percebemos que... Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. O banco de dados, em questão aí do sistema gerenciador de banco de dados, falando de atomicidade, né? Então, a gente vai entender aqui o seguinte, que existe a necessidade de que nenhuma ou a totalidade das operações de transações ela seja realizada com sucesso, é isso que eu estou dizendo. Então, eu tenho que ter o mínimo de certeza que esse sistema gerenciador de banco de dados, ele possa me garantir que as minhas transações, né, ela tenha o mínimo de segurança. Isso é atomicidade voltada aqui. Imagina que você está lá aumentando os salários dos funcionários. Então, é um aumento que vai exigir uma alteração em uma tabela, por exemplo, né? Ou seja, se no momento dessa transação, né, olha só aqui, ó, durante essa atualização, faltou energia elétrica, né? Um exemplo. Então, como o banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados, que já tem lá os seus registros, o banco todo, nesse momento que você atualizou 50, você tem mais 200 para fazer, será que só uma parte dos funcionários vai ser atualizada? Então, o próprio sistema gerenciador traz uma atomicidade nesse assunto, que é manter os dados aí, né, dos antigos valores, sem que eles sejam alterados. Então, caso haja algum problema durante a realização de transação, o próprio sistema restabelece os dados antigos, como se nunca tivessem sido modificados. Então, ele não atualiza uma parte, a não ser que você tenha outro processo. Tá? Mas, de qualquer forma, se você está ali com a operação de atualização em aberto, ele vai entender que, né, você vai voltar e não vai perder ou ficar só com uma parte atualizada. E aí a consistência, que é o segundo tópico aqui, é onde eu tenho aí, assim que a transação for finalizada, todos os dados devem estar íntegros, ou seja, a soma de 2 valores, por exemplo, que é uma transação, os valores iniciais não podem ser alterados. A consistência é a garantia de manter os dados íntegros durante e com a finalização de transação realizada em banco de dados. Então, se eu tenho lá, né, 2 situações onde eu vou realizar a soma, vai gerar
logicamente, um terceiro número aí, né? Então, de qualquer forma, esses dois valores eles não vão ser alterados, independente do que aconteça. Então, tem uma consistência, uma regrinha, né? Até que a transação finaliza, aí sim, aí ele faz e ele mantém o que foi executado. Senão, ele não vai mexer em nada. É muito parecido com a atomicidade, mas aqui é referente a cálculos, por exemplo. O isolamento já é uma segurança aí que uma transação não interfira no trabalho da outra. A gente pode entender aqui como exemplo de um cliente que vai numa loja física, não precisa ser física, pode ser online hoje também dá. E aí ele selecionou um produto no sistema, ou o vendedor selecionou para ele. Aí lá em outro estado, naquela mesma loja que tem uma filial, né, vamos supor que, não dá, né, tinha que ser no mesmo estado, mas vamos supor que aí em São Paulo, vai ficar mais prático. Você tem aí um armazém, né, um local onde fica armazenado ali todo aquele produto, né, o estoque. Então, como que o sistema pode entender que se duas pessoas selecionaram e só tem uma peça, um produto? Então, como que isso vai acontecer? Então, é o isolamento. Então, é uma segurança que eu tenho. Então, eu sei disso, porque o meu sistema gerenciador de banco de dados, ele vai garantir que uma transação não interfira no trabalho da outra. Somente após o término de uma transação é que ele liberar para receber outras, né? Aqui também já dentro do próprio banco. Então, uma vez que está assegurado todas as propriedades de atomicidade e consistência, que são as anteriores, a intercalação das operações de várias transações pode resultar em consistências, ou seja, erros. Mas então, alterações feitas por transações simultâneas precisam ser isoladas, porque elas estão sendo solicitadas simultaneamente pelo usuário, né? Então, é necessário entender que existe um isolamento quando você tem uma transação aí, que é uma operação, uma função determinada por um usuário no sistema, que ele vai acessar o banco é que vai tratar esse isolamento. A durabilidade, então, aí por fim, é a certeza de que tudo, né, ou todas as operações, transações, serão realizadas aí sem nenhum problema, e que fiquem gravados no banco de dados, mesmo se algum problema ocorrer. Então, mesmo com a queda do sistema. Então, a durabilidade ou persistência é a maneira que a gente entende que a questão de armazenamento seja segura, né, mais confiável. É um requisito mais importante, né, para um sistema gerenciador de banco de dados. Ainda assim, deixa eu só ver se é aqui que ele vai citar. Ele fala um pouquinho da evolução e tal, alguns teóricos aqui, né, dando algumas definições e tal. E aí traz, basicamente, podem ser classificados como banco de dados com sistemas hierárquicos de rede, relacional, /objetos também, para a web como o XML, e também banco de dados para a nuvem, né? E aí é uma questão aí de evolução aqui que ele está trazendo aqui, são as fases, né? Entendendo que nessa primeira fase de um sistema gerenciador, aí eu diria que foi em 62, no começo aí dos anos 60, ou seja, permeando por quase 20 anos aí, os bancos de dados aí tinha um modelo hierárquico, ou seja, tinha uma estrutura semelhante a uma árvore, né? Então, caso fosse necessária a adição de uma nova informação, que seria uma tabela, um campo a mais, o banco de dados teria que ser reorganizado todinho, ou seja, teria que ser redefinido. Isso é uma característica, né, para vocês verem aí, até os anos 80. Então, acho que ninguém tinha nascido aí ainda, né, mas de qualquer forma, teve uma evolução também, né, na estrutura do sistema gerenciador de banco de dados. Então, isso é importante também, entender por que hoje nós temos outras possibilidades aí. Bom, e aí, já falando aqui de
de alguns específicos, né? Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui se ele vai já falar. Aqui, ó. Então, ele cita alguns, né, sistemas gerenciadores que se destacam atualmente, né, os mais caracterizados aí como que tem forte referências no ACID, o da Oracle, que tem o SQL Server, MySQL, que é o que a gente vai trabalhar em laboratório, muito provavelmente, PostgreSQL, e também outras opções aí que são comuns aí, mas os mais que se destacam são esses caras aí. E aí ele vai falar um pouquinho aqui, né, da Oracle, que é uma licença adquirida, ele não é freeware, né? São utilizados em médias e grandes empresas. Também trabalha com Big Data, né, com grandes volumes aí em nuvem, né? Então, parrudo aí, né? Já o SQL Server da própria Microsoft, que tem versões gratuitas e pagas. A gente tem aí, muito parecido, muito próximo do próprio MySQL, apesar que o MySQL é da Oracle hoje em dia, né? Então, tem essa questão. O MySQL, que é open source, ou seja, código aberto, tem as suas licenças, ok, mas só que ele é totalmente gratuito aí, né? Tem a possibilidade aí de freeware, né? Pertence à Oracle atualmente. Atualmente, aí faz algum tempo que a Oracle adquiriu. E o PostgreSQL, que é utilizado... né, o MySQL, que é um pouco mais comum, não é muito diferente do SQL Server, que também é bastante comum aí, apesar de ter aí como é que se diz, ter algumas questões aí de pagamento e tudo mais, mas o MySQL já tem essa cara, e o PostgreSQL, que roda em várias plataformas, aí também código aberto, tá? Então, é um sistema um pouco mais robusto, né, como ele sugere aqui, e utilizado também, ó, em empresas aí, corporativas, né, que estão uma base de dados muito grande. Lógico que nós temos o próprio Access da Microsoft é considerado, sim, um sistema gerenciador de banco de dados, por que não? E o próprio Firebird, né, que também é gratuito e você pode utilizar aí em vários sistemas. Já o DB2 da IBM aí perdeu um pouco de mercado, não vou comentar muito aqui, mas enfim. E ainda é um sistema utilizado aí em mainframes, né? Creio que é isso. Então, percebam que ele dá aqui uma boa citada aí em sistemas. Então, por quê? Porque a gente precisa entender que lá na frente, né, estou desenvolvendo um modelo de dados, uma modelagem de dados, porque lá na frente eu preciso ter um sistema, onde eu tenha toda essa característica aí necessária de segurança e por aí vai. Então, vai ser implantado o teu modelo conceitual em um modelo físico. Já o banco de dados relacional, que aí tem, vou dar uma avançada aqui, ó, né, onde tem a necessidade de entender que um banco de dados, a partir de uma modelagem, né, a gente vai ter a possibilidade dessas tabelas, né, aí serem relacionadas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de notação. O banco de dados relacional, ele começa a ser desenvolvido aí pelo Peter Shen, que então começa a ter a modelagem de dados aí já um pouco mais para frente, onde tem o mesmo princípio, ou seja, ele é baseado na teoria de conjuntos da álgebra relacional. Então, um banco de dados pode ser representado por um modelo relacional, baseado na coleção de relações entre os seus integrantes, ou seja, é uma representação abstrata e simplificada de um sistema real, gerando um modelo gráfico. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo na prática. Então, essa forma gráfica aí, ela resulta da modelagem relacional, né?
olha aqui, ó, teve grande aceitação por ser o meio de comunicação do projeto conceitual, ou modelo conceitual, que é de fácil compreensão pelos usuários finais de banco de dados também, né? Então, o modelo aí, quando você trata até com clientes, ele está dizendo, também traz aqui, com os leigos, por meio até de diagramas, né? Fica fácil para que todos possam compreender e também de localizar possíveis falhas aí, né? Então, por isso que também é um objetivo da própria modelagem, né? Você tem possibilidade de fazer testes, de identificar falhas e por aí vai. Bom, aqui é um exemplo de modelo relacionado, né? O empregado e cargo, aqui o verbo, aqui, ó, que está relacionado, que é o que a gente está vendo hoje aí, né? Ele não é algo estático, ele evolui e se expande como a própria matemática, por isso que ele está relacionado com a álgebra naquele ponto. Então, a proposta do modelo relacional é de que as informações em base de dados possam ser representadas em tabelas, cujas linhas apresentam informações cadastradas. E aí ele dá uma boa explicação aqui, mas podemos entender que aqui é um exemplo de uma tabela. Aqui já tem registros, né? Aqui, além da tabela e do nome do atributo, ó, do campo, tem os registros. Então, um exemplo clássico aqui de um banco de dados, só que vocês percebam que aqui eu estou imaginando que seja... isso aí, ó, tabela aluno. Tabela aluno. Mas eu tenho uma tabela curso, tá? Então, a gente vai ver isso aqui com calma. Apesar do curso aparecer aqui, mas existe uma tabela chamada curso, que tem o código do curso, o horário do curso, custo, por aí vai. Então, está relacionado aqui. Bom, ainda assim, o modelo de dados relacional, ele tem aí a composição feita por várias tabelas, sendo que ele tem 3 aspectos básicos: estrutural, de integridade e manipulador. Estrutural, os dados são inseridos no banco de dados, são reconhecidos pelo usuário como tabelas, que é o que a gente está vendo. Integridade. Então, as tabelas precisam satisfazer as restrições de integridade, que aí a gente vai ver mais para frente. E o manipulador, que são operações que podem se realizar com as tabelas, ou seja, a junção, né, de tabelas, selecionar, excluir, entre outras operações, que vocês estão vendo, se eu não me engano, com o Pacheco, né, na programação de banco de dados, não é isso? Então... A gente não tem essa matéria, não. Não, né? Então, vão ter aí, muito provavelmente. Então, o banco de dados relacional tem esses 3 aspectos básicos aí da estrutura, da própria integridade e também a manipulação, que a gente pode ter, né, dentro do próprio banco, que a gente chama de DBA, e por aí vai, são pessoas que têm acesso para fazerem alterações, juntar tabelas, selecionar campos de várias tabelas e criar, a gente chama de queries, né? Algumas... acho que eu vou precisar ligar aqui. Deixa eu ligar aqui rapidinho a bateria do notebook, tá? Só um minutinho. Carrega aí, professor. Professor, você tá no mudo. Professor, seu áudio saiu muito. Valeu, obrigado. Deixa eu voltar aqui.
Então, aí ele trata também de quem aí... Ignora o que o senhor falou. Não tô. Eu tô repetindo. Começar a fazer curso, mano, online também. Pra me ganhar dinheiro. Senão eu vou virar deputado. Posso continuar aí? Sempre. Posso continuar? Sempre. É a figura das pessoas que são importantes aí para a modelagem, né? Vamos lá. O analista de sistemas, enfim, o DBA, né? Então, o modelo relacional usa um conjunto de tabelas para representar os dados e as relações entre eles. É isso que a gente está vendo na prática. Tá? Então, percebam aqui ó, outro exemplo aí de um modelo conceitual, né? Exemplo de entidades aí, ó. Entidade, histórico, cargo. Né? Não é um bom verbo aqui, mas enfim, né? Tá aí. E aí, campo e atributo, nós já vimos, né? Ou atributo. Atributo porque é modelo conceitual. Campo, quando for modelo lógico. Que são aqui nome, matrícula, data de nascimento. E aí, encerra-se essa sessão. A 1.3 é entender que todo esse processo de você ter um banco de dados e um sistema gerenciador, ele tem aí a função, né, mais para frente, de entender que esse banco de dados aí, ele precisa gerar informações, ou seja, eu tenho aí também alguns conceitos dentro do próprio sistema gerenciador, que aí nós temos a OLTP, que é um processamento de transações em tempo real, e o processamento analítico online. Então, são dois conceitos aí para entendermos que... Olha lá, vamos lá, dar uma avançada aqui, ó. Sistema de apoio à decisão são os sistemas que ajudam a análise de informação do negócio. Então, eu tenho todos as minhas tabelas, já fiz todos os cadastros, registros, a empresa está funcionando, ok, mas só isso? Não, agora eu preciso retirar o máximo de informação para eu tomar decisões aí, né? Vai me dar aí, ó, sistema de apoio à decisão. Lógico que a gente está pensando no desenvolvimento de alguns sistemas, obtendo aí informações de alto nível, com detalhes de todas as informações, que são os dados, armazenados no sistema. Então, os próprios administradores aí, sei lá, possam determinar aí algumas coisas, como por exemplo, qual produto estocar? O que vender primeiro? Qual produto deve entrar em promoção a ser vendido primeiro? Então, são detalhes aí, ó, que alguns sistemas já vêm com isso daí, né? Já com essa questão aí, são sistemas de informações gerenciais que já vem pronto. Mas a gente entende que para isso, né, alguém desenvolver isso, ele teve que ter esse conceito, né? E aí também ele traz aqui que um depósito de dados, que é o Data Warehouse, segundo o Cort e o Sudarshan, é um arquivo, né? Ou seja, um repositório de informações obtidas de várias origens, banco de dados, e armazenados em um único local com um esquema unificado, permitindo consultas para apoio à decisão. Né? Então, também um conceito aí superficial, abrangendo aí também Data Warehouse, que Data Warehouse armazena os dados e, né, olha só, se existe um Data Warehouse para armazenar dados, por que não criar estratégias para analisar? Então, a mineração de dados, ou data mining, já é o processo para fazer essa análise em grandes bancos de dados, de forma semi-automática, né? Criando estratégias aí bem rápidas, né? Então, o data mining é onde você tem essa questão de mineração dentro de um data warehouse.
Aqui ele cita um exemplo. Uma grande fabricante de carro deseja saber qual modelo deveria ser indicado para homens de meia idade e com faixa de 6 a 10 salários mínimos. Então, uma análise pode ser realizada no banco de dados da empresa, levando em consideração que os clientes dos últimos 10 anos. O resultado pode ser uma lista de carros mais escolhidos e mais recusados. Então, em cima dessa análise, os gestores podem tomar algumas decisões sobre para quem vender determinado produto. Então, estou percebendo que, assim, a partir do momento que a empresa já está funcionando, etc., ela tem capacidade de... Isso não precisa ser um sistema específico, mas pode ser uma maneira de você minerar informações com o próprio DBA. Eu cansei de ver aí DBA, né, do nada, receber solicitações de departamentos que tiveram, né, algumas ideias. Pô, se a gente tem lá o banco de dados, eu preciso saber quem são os clientes que estão deixando de pagar nos últimos 2 meses para eu ofertar um outro produto, para que ele consiga, se ele não está pagando, algum problema tem. Então, eu vou ofertar para ele. Então, aí o DBA senta e faz a query, né, no banco de dados, seleciona no Datamine, no sistema gerenciador de banco de dados mesmo, e vai acessar o bancão lá de dados, que é o Data Warehouse, e trazer essas informações. Ele traz, pode ser gerado num arquivo TXT, ou arquivo que seja fácil para você plotar ele para um Excel, e aí outra equipe vai fazer o tratamento, criar um gráfico, enfim. Então, isso é comum, até demais, eu diria. Porque não existe um sistema, e se existir, às vezes é caro, a empresa não vai, né, desenvolver, porque não é sempre que precisa, essa customização para gerar alguns tipos de informações, às vezes é momentânea, só para aquele momento e tal, então eu preciso ter a possibilidade numa empresa de que eu possa minerar aí, trazer informações, né, para que os gestores possam tomar as decisões sobre o que fazer diante de algumas questões. Já o termo de transações online, né, que são em tempo real, elas são executadas aí na base de dados de forma repetida e de nível operacional, administrativo. Então, quando a gente vê aí o LTP, são consultas de dia a dia, como por exemplo, uma consulta personalizada do RH. Então, o objetivo de mostrar todos os funcionários cuja renda acima de 10 salários mínimos, caso tenha, né? E que não tem filhos e nem mestrado. Olha aí. Então, é uma consulta de rotina, entre aspas. Então, essas transações são realizadas online, aí no banco de dados, utilizando os comandos que eu acabei de dar o exemplo. Ó. O SQL, que é a linguagem estruturada, né? Por isso que eu falei que é uma programação, mas na verdade é uma linguagem estruturada. E ela faz uma consulta estruturada. Então, selecione a tabela lá, funcionários, onde o salário é maior que... Então, toda essa linha de programação, ela é estruturada e você pode também utilizar inserções, atualizações, deletar. Então, tudo isso é feito em tempo real. Então, é o famoso aqui, ó, transações, né, processamentos em tempo real, que pode ocorrer. Né? Já o conceito de processamento analítico, ou OALP, é um processo interativo de criar, gerenciar, analisar e gerar relatórios sobre os dados de banco de dados. Então, os dados coletados são armazenados em uma tabela multidimensional para uma análise de algoritmos e software específicos. Então, para fazer as análises, os dados são coletados do OLTP primeiro, que ele gera no LTP, e aí sim, de acordo com a necessidade da empresa, é feita a segunda movimentação na OLP. Olha só aqui, ó, um quadro comparativo, né? Operações de rotina, operações analíticas, de análise bem específica, e por aí vai. Desempenho baixo de consultas, aqui é um alto desempenho, e aí por aí vai. Só para a gente entender. E ainda temos também aí o Business Intelligence, ou BI, que são negociações de inteligência, né? Ou seja, processo de coleta, análise, compartilhamento de informações, aí
para a gente entender que isso é uma coisa. Outra coisa é data mine, né? O business analisa dados brutos operacionais. E aí ele traz de forma mais útil também esses dados para uma tomada de decisão. Já o data mine são ferramentas como agrupamento, né, hipóteses, regras, enfim, fornecendo um conhecimento mais para longo prazo, né, essa tomada de decisão. E aqui são alguns exemplos aí de sistema gerenciador de banco de dados que fornece ferramentas OLAP como parte adicional. Né? Então, tem empresas que fornecem. Então, algumas companhias que desenvolvem OLAP são a IBM, a Microsoft, a Oracle, né? Algumas outras também aí. Então, é comum aí, ó, quando utilizar o LTP ou o LAP. Então, uma secretária faz uma matrícula de um aluno no sistema de uma determinada faculdade, inserindo suas informações. Então, nesse caso, é usado o LTP. Né? Se o aluno se matricular em um curso e arrepender e quiser trocar, então a secretária poderá modificar isso no sistema. Nesse caso, também é usado o LTP por se tratar de uma consulta de alteração. Então, no final do bimestre, o diretor precisa de um relatório com o perfil dos alunos dos últimos 3 anos, na qual será analisado o quê? A idade, o curso, o semestre, cancelados e situação financeira. Então, aí já é o LAP, né, que traz aí uma consulta analítica. Ok? Eu acho que aqui ele já finaliza, ele traz definições. Isso mesmo. E finaliza essa unidade 1. Estamos quase lá. Querem aproveitar para comentar alguma coisa? Falar alguma coisa sobre até então? Vocês viram que é muito conceito, né? Como é que é, então? Tranquilo? Então, uma coisa é desenvolver, né? Por meio de um problema, por meio de uma observação de ambiente e começar a modelar. Outra coisa é ver a questão dentro do banco, para que ele serve, que é o que está apresentando aqui. Né? Eu diria que isso aqui está inverso, né? Mas, né, no bom sentido, a gente poderia falar isso aqui um pouquinho mais para frente, né? Mas, enfim, ele já trata de cara para a gente entender, porque às vezes fica meio assim, fala, pô... por isso que eu trouxe para vocês aqueles slides lá. Bom, aqui então ele na seção 2.1, já o modelo de banco de dados, aqui vai ser mais rápido. Ele vai direto no que a gente fez agora, ó, na prática, mostrando aqui o exemplo de algumas simbologias da modelagem do MER, como é feito, né? Aqui tem o ciclo, ou as etapas, a sequência, né, de atividades para a gente ter a sequência passo a passo para fazer a modelagem, que é as informações, que são os requisitos que eu preciso. Aí eu faço o modelo conceitual, que não tem muito detalhe, para depois elaborar o modelo lógico, que são as estruturas que eu observei, já com uma abordagem voltada para banco de dados. E, por fim, aí já criando o banco de dados. Isso aqui representado, ó, dessa forma aí. A partir, então, da análise de requisitos, eu consigo fazer essas etapas e criar o banco de dados aí que eu preciso, ou que seja necessário, né? Aqui são as atividades que a gente fez em sala, que eu acabei de mostrar naqueles slides que são mais práticos ali. A gente vê aqui, ó, como que a representação de um campo-chave aqui, que é o determinante. E aqui tem um detalhe, né, que eu acho que eu citei numa aula presencial,
que não só a representação gráfica, ele também trata do termo textual. Então, eu não estou exigindo isso para um trabalho, não estou exigindo isso para uma atividade em sala de aula, o texto do texto, né? Porque é isso aqui que está aqui embaixo. Ó. Então, ele coloca filme, é o nome da entidade ou da tabela. 2 pontos, abre parênteses. Hashtag código, que significa underline, inclusive, é o campo-chave. Aí vem os outros atributos, ou os outros campos, tá? Então, isso é importante vocês saberem, né? Mas ainda não vou trabalhar aí com essa representação. Eu diria que nós vamos ver um dicionário de banco de dados, aí sim. É uma representação textual também, mas mais para frente, né? No modelo conceitual, eu não vejo necessidade de nós elaborarmos, mas ele existe também, tá, gente? Então, dessa maneira aí, deixar claro. O que mais? Vamos ver aqui que é importante, a modelagem. É que ele traz muito conceito, às vezes o mesmo conceito de vários autores, né? Uma atividade que a gente já fez em sala, aqui ela está solucionada, né? De alguma forma. Aqui, ó, modelo lógico. Ó. Então, aqui na verdade é o conceitual, né? Não lógico. Está faltando a cardinalidade aqui. Que é o que a gente acabou de ver aí no exemplo. Aluno cursa mais de um curso que possui departamento que pertence à disciplina que é lecionada por um professor que pertence ao departamento. Ok, aqui está a representação do cara. Né? O aluno, aqui 1 para N, aqui olha só que é outra notação, né? Outro meio de representar o N, tudo bem, depende da ferramenta que foi feito esse modelo lógico, e por aí vai. Todos relacionados, desde que tenha relacionamento, né? Por exemplo, professor, né? Está relacionado com disciplina, né? E ele traz no modelo lógico, já na sequência, ó, como que ficaria aí um exemplo do comando SQL para criar a tabela departamento com código sendo o código departamento como primário, ele é inteiro, é um caractere, aqui é o tipo de caractere é inteiro, e ele vai ser chave primária key, e ele não pode ser nulo, tem que ser preenchido, não pode estar em branco, eu não aceito nulo, ele tem que estar em branco. E também o campo departamento, que ele vai ser uma caractere variável, né, caractere letras, que no máximo 150 caracteres. Então, create table departamento, e aí um modo que vai aparecer aí departamento, tá aqui, ó. Esse é o lógico, e aqui é o físico. Já implantando no banco de dados, né, que já está dentro do banco, uma vez que eu criei aqui e executei o comando de criar tabela pelo SQL, que é a linguagem utilizada aí dentro do próprio sistema gerenciador. E Zefini. Né? Aí, opa, Zefini não. É sim, aqui ele dá uma atividade e tal, mas já finaliza aqui. Já da aula passada, né, eu falei um pouco do Mero, que ele vai tratar mostrando a representação gráfica Peter-Shen, que a gente viu lá da 1970, e do James Martin. São duas modalidades, notações, né, vamos falar assim, diferentes de eu representar uma modelagem. Então, Peter-Shen, aqui, ó, no conceitual, é dessa maneira. Percebam que tem, ele é colocado dentro de uma circunferênciazinha aqui. Já o do pé de galinha, que é o do James Martin, que é mais famoso, ele já tem um outro modelo. Então, pode ser que você
veja, ou sei lá, numa questão, ou então até mesmo numa ferramenta, case, uma maneira diferente de representar a mesma coisa. Então é por isso, tá? É o modo que foi adotado. Ah, vou usar o Peter Shen, que é o mais comum. Ou não, vou usar o pé de galinha. E ainda tem umas diferenças aqui, ó. E aqui ele volta, né, a tratar aqui já do conceitual para a tabela, quem é quem, né? Então aqui os campos, os registros, para a gente saber quem é quem aí, né? Registro é o que está digitado, né? Que foi imputado dentro do banco de dados. Não vou comentar a princípio agora sobre esse caso de entidade forte, fraca, dependente, agregada, associativa, que era aquele último lá que eu trouxe. E sim, quando nós temos um relacionamento entre duas entidades, né, eu preciso determinar grau de relacionamento ou cardinalidade, tá? Que é um para vários e vários para vários. Porque eu não entrei no mérito lá ternário, quaternário, vamos ficar por enquanto um pouco mais raso aqui, né? Aqui, ó, um para N e N para N. Ainda tem autorrelacionamento, que eu também não entrei no mérito, acho que vão ficar ainda no básico, porque são exemplos complicados para a gente pegar e tal, então é bom saber, mas não vamos trabalhar. E aí, ó, a gente já vê aqui utilizando o Shen, né, ó, a representação, de novo e de novo. A associativa a gente não vai ver, nem a quaternária, nem de agregação, e associativa. Aqui é uma atividade, né? Interessante, essa atividade aqui, ó. Dá para a gente começar a falar, pô, eu consigo ler essa representação aqui, eu diria MER, né? Então, um médico pode ter aí, no atendimento, né, N pacientes. Ou, na verdade, os pacientes são atendidos apenas por um médico. Então, ele traz a representação desse lado e também desse lado, né? Ou seja, 0 e N, entre aspas, é a mesma coisa, tá? Então, aqui é 1 para N, ó. E aqui é 0, né? Também é nenhum ou vários, né? Pacientes possuem, né, um tipo sanguíneo. E um tipo sanguíneo pertence aí a 0 ou mais pacientes. Isso a gente já viu e finaliza. Com alguns exemplinhos, atividade, e aí... essa aqui foi da aula passada. Que aí a gente já entrou. Aqui sim, eu mostrei para vocês na aula passada a necessidade de a gente criar, quando cria uma tabela, né? Aí a gente falou da chave primária, ó. Aí a gente retoma que eu falei para vocês o seguinte, olha, vamos pensar assim, imagina que para que as tabelas tenham relacionamentos, eu preciso identificar em cada tabela qual é o campo que caracteriza que só esse... Opa! Deixa eu ver se caiu tudo aqui ou não. Não caiu nada. Fez um barulhão aqui. Que só esse cliente tenha esse número exclusivo dele aqui, CPF. Ok. Tá. Mas vamos pensar assim. Por alguma determinação, não se sabe, pode acontecer. O governo pediu para aumentar mais 3 dígitos. Pô, mas você já contou aqui, ó, são 3, 6, 9, 10, 11. Seu banco de dados. CPF, ele é um número inteiro, porque não é decimal, né? Número inteiro, com 11 caracteres. Você digitou lá, você criou o banco com essa informação. Aí, é fácil de alterar, ok. Mas você vai ter que alterar, né? No entanto, se você colocar em todas as suas tabelas, todas, sempre o campo-chave como código,
código cliente, que é o código 1, 2, 3, 4, 5. Ele também tem o CPF, não tem problema. Né? Código do fornecedor, código do departamento, código da agência bancária. Então, são números que você nunca vai ter dor de cabeça. Nunca você vai ter dor de cabeça. Se tiver qualquer alteração de interferência externa ou não, ou que seja da própria empresa. Então, não é melhor pensar assim? Poxa, eu sei que eu nunca vou ter problema nesse campo determinante, nesse campo-chave que eu, né, acionei aqui como chave primária, né? Olha só. É um fundamento primordial de um banco de dados, que cada tabela tem a chave primária. A chave primária, também conhecida como, em inglês, né? Primary Key, que é um dos campos da tabela que deve ser escolhido aí, primeiramente, né? No caso aqui, ele escolheu o CPF, porque tem certeza que uma pessoa não pode ter o CPF igual a outra pessoa. O campo nome seria uma péssima escolha, visto que é comum termos pessoas com nomes e sobrenomes exatamente iguais. O campo data de nascimento é uma péssima escolha, pela possibilidade de repetição. A data ou a cidade de nascimento é a escolha também ruim, porque é uma repetição da cidade de Curitiba. Olha aí, ó, Curitiba aqui. Então, esse campo aqui, ó, né, ele pode ter características iguais. Já esse campo aqui, não. Cada um é um diferente do outro. Não sei se ficou bem claro, mas a gente já vou abrir aqui para a gente conversar. Ainda assim, tem a concatenada, mas eu não vou comentar. Que é a gente chama de surrogado, né? Que eu te falei aqui sobre código. Ó, né, tem um nome aí, que é esse aí que eu citei para vocês. Ainda assim, aqui ele traz. Aqui é legal, ó, isso daqui é interessante observar que ele tem aqui, ó, uma representação da chave estrangeira, que eu não comentei ainda. Ou seja, eu tenho a tabela cidade. Cidade tem código. Então, Curitiba é código 1. São Paulo, código 2. Gente, isso daqui pode ser numa empresa qualquer aí, né? Não necessariamente é padronizado, né? Foi criado assim. Numa empresa qualquer, por exemplo. Além da tabela cidade, eu tenho a tabela cliente. Ou seja, cliente é CPF, nome e data de nascimento. Ponto final. É o campo que alguém cadastrou lá. Porém, o cliente mora em alguma cidade. Então, está relacionado, né? Cliente com cidade. Então, o cliente aqui, ó, desse CPF, ele mora na cidade 1, que é Curitiba. Eu não vou colocar essa tabela aqui, ó, inserindo esses dados dentro da tabela cliente. É uma tabela à parte. Para eu não ter o quê? Uma repetição de dados. Então, eu tenho uma tabela única. São 20 e poucas, né? 20 e poucas cidades aqui. Não, estados, né? Então, o que acontece? O código da cidade, ele é a chave estrangeira, porque ele veio para a tabela cliente, né? E cliente é onde está lá a cardinalidade N. Aqui, ó, tem um passo interessante. Olha só. Chave primária referente à chave estrangeira, ó. Referencial básico aqui para a chave primária. Ou seja, quais são os passos que a gente pode identificar? Primeiro, observar os relacionamentos. Procurar as cardinalidades, que é aí do tipo N.
Existe uma ou mais cardinalidade tipo N? Caso a resposta seja afirmativa, então haverá chave estrangeira. Então, pode haver vários. Então, na tabela vários, né, na N, e aí você vai, aonde tem um, vai receber os novos campos para criar o relacionamento. E a chave primária da tabela vai para o lado N. Eu mostrei na aula passada no Word até, se eu não me engano, para representar a cardinalidade, tá? E aí tem, olha a diferença de notação, isso é interessante, ó. O Peter Shen é o que a gente está habituado, 1 para N. Já a notação pé de galinha, como o nome sugere pela representação, o N acaba sendo, né, aparentemente um pé de galinha e 1 aqui, ó. Essa é a diferença dessas três notações do Batman, né? É uma seta, então aqui é 1 e aqui é N, tá? E aí, as suas principais diferenças, ó. Mas é maneira, é o software, enfim, o software pode adotar uma anotação que ele quiser aí, e aí por isso que fala, pô, mas aqui é assim, eu não estou sabendo, olha aqui, é seta 1 para N, olha, N para N, ó. E por aí vai. Tem até outras aí também, ó. 0 ou 1, 0 ou mais. Então, aqui são as notações. Modelo conceitual de estudo de caso, cliente, filme, ator e diretor. Então, cliente pertence ao filme e o autor atua no filme e o diretor dirige o filme. E aí tem a seu contexto, né? Um pequeno estúdio de gravação, aí tem demanda de clientes aumentando, está aumentando a demanda do estúdio. Então, ou seja, a produção de vídeo precisa ser melhor controlada. Então, após algumas visitas, os seguintes requisitos para a elaboração do modelo conceitual do banco de dados foram elencados. Olha aqui, ó. Será necessário cadastrar os dados sobre os filmes. Cada filme deverá ter somente um diretor. O filme sempre pertencerá a um único cliente. Então, está aqui a representação daquele contexto, que é a parte mais complicada, né? A gente pegar um contexto, o requisito e montar aqui, ó. Tá? Então, é outro exercício bacana para se fazer. E aí terminou. Aí nós terminamos a nossa unidade 2. E é isso. Juntando aqueles 2 slides que eu passei para vocês, os 2 arquivos, e mais, dando uma passada aí pelos encontros, né, das 2 unidades. Então, a gente tem, de certa forma, todo o conteúdo, entre aspas, revisado aí, para que possamos ou tirar algumas dúvidas também, e também aí seria interessante eu sinalizar como resumo, né, as possíveis situações críticas para a prova. Agora eu deixo aí a palavra um pouquinho com vocês. Podem comentar ou situar alguma dificuldade aí, alguma coisa que não ficou bem explicado aí, caso tenha. Por favor. Enquanto isso, eu vou dar um print aqui na tela. Ô, professor, Oi. eu cheguei um pouco atrasado e não tô sabendo a data da prova. Quando que vai ser? Bom, eu comentei aí a princípio que a data está estipulada a princípio formalmente para o dia 13, ao início do dia 13, semana que vem. Mas a gente vai ter que aguardar algumas definições que a Vera ficou de passar aí para a gente também, que vai ter algumas reuniões segunda e terça-feira, acompanhando o resultado político, né, as decisões políticas aí. Então, ainda está indefinida a data aí, mas estaria marcado para o dia 13, tá? Beleza, professor. Mas eu acho que vai mudar. Tá, obrigado. De nada.
que mais, pessoal? Vamos lá. Minha pergunta é referente à prova também. Boa noite. Marcelo. Boa noite. Falando. Fala, Marcelo. A sua prova, geralmente, ou aliás, as provas da Anhanguera, elas são objetivas, dissertativas? Como que é o formato? Então, é algo que eu vou falar já já, que eu já vou comentar com vocês. Só queria ver se tem alguma questão a Tudo princípio. bem. Então. Mais sobre o conteúdo. A sua resposta eu vou responder sim, tá? Eu só gostaria de saber se tem referente ao conteúdo, né, que a gente viu hoje, se vocês querem fazer algum apontamento aí. Sobre o conteúdo, para mim tá tranquilo, por enquanto. Beleza? Então vamos seguir? Vamos fazer o seguinte. A gente dá uma pausinha de 5 minutinhos. 5. Vai falar? Alguém vai falar? Eu, tá escutando? Tô ouvindo. Pode falar, Gabriel. Então, professor, sobre a prova. Você acabou de falar tudo isso daí. Só vai cair essa parte toda? Só essa parte toda? Ou tenho mais uma pegadinha, alguma coisa assim? Não, cara, super tranquilo. O próximo assunto é justamente esse. Eu abordar quais são, de tudo isso que a gente viu, a unidade 1 e 2, quais são os pontos principais. Eu meio que vou sinalizar para vocês algumas questões para a prova, tá? Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Só que eu vou fazer isso lá na aula do projeto integrado. A gente vai entrar lá no projeto, todo mundo, tá? O pessoal de sistemas também. Nós vamos para o projeto integrado. Aí lá eu vou retomar sobre as questões de prova. E no final, uns 10, 15 minutinhos no final da aula, eu libero o pessoal de sistemas, aí fica o pessoal do projeto comigo, para a gente comentar sobre o projeto, que vai ser rápido. Tá bom. Ok? Então, a gente vai encerrar aqui, eu vou encerrar a gravação.